Libertadores, né? Só poder... E aí, é justamente isso que eu ia perguntar, Letícia. Faria sentido para o Flamengo, se essa negociação não acontecer agora, tentá-la de novo no meio do ano? Ou aí, para o rubro-negro, provavelmente desistiria? Acho que provavelmente o Flamengo desistiria, porque você teria um jogador para jogar somente a Libertadores e que no momento que ele chegaria, ele não seria o titular para a posição, né? Ele precisaria disputar a posição com um meio de campo que já está consolidado ali na principal competição do Flamengo no ano. Eu acho que não faria sentido o investimento e acho que esse investimento no fim de janela se justifica pelo momento, assim. Sim. Acho que o Flamengo deixou para olhar para um meia e para um volante já no final da janela, depois que cumpriu todas as principais checklist, né, do Tite ali. Eu sempre brinquei com isso nas matérias, porque foi o que aconteceu. O Tite pediu Dela Cruz, o Flamengo trouxe. O Tite pediu Vinha, o Flamengo trouxe. O Tite pediu Léo Ortiz, o Flamengo trouxe. E aí, quando estava concluindo ali o Léo Ortiz, porque o Flamengo a todo momento se manteve confiante, começou a olhar para outras posições, que no caso, principalmente meia, que atue como volante, né? Então, o Flamengo não olhou só o Maicon. O Flamengo olhou, por exemplo, também o William Carvalho, sondou ali. São sondagens. A gente não chegou a noticiar, claro, porque o Flamengo não deu nenhum outro passo até o momento que a gente soube. Mas, assim, o Flamengo se manteve atento, olhando as possibilidades de meias e volantes. Foram nomes que surgiram e tentou esse investimento agora no Maicon. Acho que muito pelo momento que o Corinthians vive financeiro, porque o Flamengo tem um momento financeiro muito melhor, e porque ainda tinha janela de brecha, né? Porque essa janela de transferência para agora, para o dia 7. Foi tudo muito corrido, obviamente. A negociação é muito difícil de acontecer até quinta-feira, então acho que é importante a gente deixar claro. E se não for para acontecer quinta-feira dessas condições, ele já não joga a Copa do Brasil. Porque um jogador só pode atuar por uma equipe na Copa do Brasil. Copa do Brasil então, não tem mínimo de jogos, não atuou por uma equipe, não atuou por mais nenhum. Jogou um jogo, não importa. Então, ele já não pode jogar a Copa do Brasil. Se ele completar os 7 jogos do Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, não vai poder jogar o Brasileiro. Então, seria um investimento que não faria sentido para o Flamengo na janela do meio do ano. E eu acho que o Flamengo teria outros nomes acima do Maicon para investir nessa posição. Outro interessado na negociação, Shakhtar Flamengo, em relação ao Maicon, que por enquanto segue como jogador do Corinthians. O Edgar trouxe as informações, treinou hoje pelo Clube Paulista e o Flamengo segue aí também agora, já fez a sua parte, está aguardando essas 48 horas, mas pelo que a gente sentiu, é um prazo aí que o Corinthians consegue administrar e dificilmente dentro dessas 48 horas, pelo tempo disponível, o Flamengo vai conseguir envolver as 3 partes, né, Letícia? Não, muito complicado, de fato, justamente pelo momento, assim, foi tudo muito corrido, digamos assim. E é para reforçar, assim, foi feita a proposta, teve uma procura lá atrás, depois tiveram algumas conversas e foi feita a proposta. A partir do momento dessa proposta, quem tem que notificar o Corinthians é o Shakhtar. Ponto. Sim. Então, o Corinthians aguarda essa notificação de forma oficial, digamos assim, né? E aí tem 48 horas, é menos até do que o tempo até o fechamento da janela na próxima quinta-feira, por isso toda a dificuldade. A gente trouxe todos os cenários aqui, tudo que envolve até contratualmente essa difícil negociação, porque inclusive a gente tem a questão do pagamento, né? Que o Zé Edgar traz, a apuração da Joana de Assis é importante, porque o Corinthians sequer fez o pagamento do empréstimo nessa temporada, então nem seria ressarcido, né? Porque não chegou a fazer o pagamento, então nem tem ressarcimento a ser feito. Enfim, é uma história sempre muito delicada, porque envolve 3 contratos nesse momento, o do Flamengo, do Shakhtar e o do Corinthians. Agora, voltando para o rubro-negro, inclusive, só para a gente até encerrar esse ponto, mais com uma curiosidade, porque a gente falou assim das opções que o Flamengo tem, se eles chegarem em que prateleira, você acha que quem estaria à frente do Maicon, Pedro Moreno? Na frente do Maicon? Os titulares da posição, né? Botando ali como os volantes hoje, o Pulgar e o Dela Cruz, o Gerson. Garoto. O Gerson está machucado? O Gerson foi operado. Né? Mas voltando de lesão psicológica, assim, tá voltando de lesão, a gente vai ter que saber fisicamente. 2 meses e meio. Então a gente está falando quase junho. Isso, já seria quase isso. Mas então vamos a gente tirando o Gerson. Eu acho que ele chega ali na mesma prateleira ali, praticamente, do Alan, que jogou muito pouco. O Igor Jesus ainda vem atrás. Acho que vem. Porque é um jogador que você está falando de desenvolvimento. E aí volta até um contexto completamente diferente, mas a gente volta naquilo que a gente estava falando no Vasco com relação ao desenvolvimento de quem vem da base. É o tipo de contratação que naturalmente também, de certa forma, dá uma freada no desenvolvimento do garoto. Porque os minutos que, em tese, a gente imaginava, que a gente viu ele tendo em alguns jogos ali, possivelmente o Maicon passaria a ter esses minutos também. Mas eu acho que ele viria ali na mesma prateleira, assim, do Alan, brigando por posição. É que ele pode jogar mais à frente também, né?
O Alan é mais primeiro, no máximo segundo. O Maicon pode jogar ali no meio campo, ele pode jogar em quase todas as funções. Concorda, Gonza? Concordo. Eu acho que ele tá à frente do Alan por ser um jogador mais versátil, exatamente por poder desempenhar mais funções. E pela questão física, porque o Maicon aparentemente resolveu as dele e o Alan ainda está ali, né, vai, entra, sai, não consegue ter uma sequência. Acho que isso vale também para o Igor Jesus, e aí entra também a questão da experiência. Igor Jesus entrou muito bem, mas ainda é um jogador em formação. Então eu diria que o Maicon, se o Flamengo conseguir desenrolar essa novela até quinta-feira, ele chegaria numa situação hoje de reserva, porque o Flamengo está com uma equipe, como costuma dizer o Tite, ele fala muito em equilíbrio. Então, não acho que ele fosse... não é um jogador para você chegar e mexer numa estrutura de time, tirar o De La Cruz, ou fazer um time com 4 meias, tirar o Luiz Araújo. Não vai fazer isso, ainda mais na véspera de uma fase decisiva. Então ele chegaria talvez com o status ali de um reserva imediato para algumas posições do meio de campo, aí já, a meu ver, à frente de quem está lá na reserva. Alan, Vitor Hugo, enfim. Quer ver um exemplo? Por exemplo, se você não tem o Arrascaeta, ou se você precisa poupar o Arrascaeta, você pode puxar o De La Cruz para fazer essa função de jogar mais centralizado. E ali, nessa disputa de posição, por exemplo, você mantendo o Pulgar como primeiro, ele sai na frente do Maicon, por exemplo, para jogar como segundo muito mais do que o Alan, porque você formar um meio-campo... O Maicon sai na frente do Alan. O Maicon sai na frente do Alan, porque você formar uma dupla de meio-campo com Pulgar e Alan, você perde muito com relação ao time com a posse de bola, porque são dois jogadores que são mais de saída do que exatamente de chegada. O Maicon é mais parecido em termos de características com o Gerson e com o próprio De La Cruz. Agora, já que ele está atento aos calendários e os juridiqueiros do futebol brasileiro também, a gente está na expectativa... Não, ninguém está, né? Nem os juristas do futebol brasileiro estão de acordo. Mas, enfim... Tirar dúvida sobre isso é bem complicado. A gente está na expectativa da chegada do Léo Ortiz hoje, o desembarque dele no Rio de Janeiro. E é um jogador que o Flamengo, como você mesma, já trouxe pra gente uma novela que foi se arrastando, o Flamengo muito confiante, mas foi se arrastando aí ao longo dos últimos meses, né? Hoje o Flamengo tem uma dupla de zaga titular que a gente não imagina, pelo menos de início, sendo barrada. Pelo menos imagino isso, mas quero essa discussão. Sério? Mas a primeira coisa, quando que o Léo Ortiz estaria à disposição? Essa é a pergunta, a brincadeira que eu fiz aqui. Em função de regularização, talvez para o segundo jogo do Fla-Flu? Ou para domingo, enfim, o que tem envolvido nessa negociação ainda? O Flamengo corre para que ele esteja à disposição já para o primeiro jogo. Para domingo? Para sábado. Sábado, 9 da noite, perdão. Sábado, 9 da noite, Flamengo e Fluminense, primeiro jogo da semifinal do Carioca. O Flamengo trabalha para que ele esteja à disposição já para essa partida. Inclusive, como a gente falou, né, o Léo Ortiz está desembarcando daqui a pouco, né, o avião dele vai chegar já, e o Marcos Braz, vice-presidente de futebol, concedeu uma entrevista lá, rapidinho, falando com a TV do clube, e ele comentou que o Léo Ortiz estará nas semifinais do Carioca. É só resolver a documentação e ele está regularizado, basicamente, até quinta-feira, que aí dá tempo de inscrever no regulamento do Carioca, que precisa o nariz. Então, ontem ele foi liberado do treinamento, porque ele precisou terminar... essa questão do nariz, né? Precisou colocar o nariz do lugar e tudo mais, então ele não foi para o treinamento. Ele se apresentaria hoje à tarde, o Flamengo fez do treino à tarde, então daqui a pouco a gente vai ter uma noção de como é que ele tá. Mas assim, recentes casos atuaram com a máscara, né? Não foi descartado desde o primeiro momento. O jogador do próprio Varela, Botafogo, na questão do soco entre o Gerson, ele atuou. Então assim, Fabrício Bruno não está descartado para sábado. Mas ainda assim, eu acho que o Léo Ortiz, num primeiro momento, ele vai ter que brigar uma posição ali. Qual seria a sua dupla de zaga? Estou curiosa. Eu não acho que nem barrar pra semifinal, não. Porque eu acho que até o Tite, muito inteligente óbvio. que ele dificilmente chegaria e ele não tem essa necessidade de chegar e pegar um jogador e botar direto no banco. Mas acho que com o tempo a tendência é o Léo Ortiz barrar o Fabrício Bruno. Você acredita em Léo Ortiz e Léo Pereira? Léo Ortiz e Léo Pereira, pra mim, é uma zaga assim, que chega seria para ser, assim, a melhor zaga do futebol brasileiro. O Léo Ortiz é mais zagueiro do que o Fabrício Bruno. É mais completo, é mais rápido, é melhor com a posse de bola.
é um cara muito inteligente com relação também às coberturas, e o Léo Pereira eu também acho mais zagueiro do que o Fabrício Bruno. O Léo Pereira tem a questão do pé esquerdo, né? Que é um diferencial hoje no mundo. Então, assim, eu acho que é questão de tempo, vai ser questão de tempo para o Léo Ortiz tomar essa vaga do Fabrício Bruno aí. Não seria uma reedição da dupla do Bragantino, de Fabrício Bruno? Eventualmente poderia ser, mas assim, fato é que o Flamengo passa a ter 3 zagueiros incríveis dentro do elenco, que eu acho que isso é o mais importante de tudo. O Flamengo, até pouco tempo atrás, o Flamengo tinha muita quantidade de zagueiros, mas na verdade ali para resolver tinha poucos. Você tinha o Rodrigo Caio, que estava sempre às voltas com lesões. Eu parei falando do Davi Luiz. Você tinha o Pablo, que em momento nenhum conseguiu se firmar. Você tinha o Davi Luiz, que oscilava, às vezes ia muito bem. Mas também uma questão de momento, porque o próprio Léo Pereira já foi. Já não esteve cogitado, né? Estava no elenco, não era cogitado. Hoje é o melhor zagueiro do elenco. Mas agora o Flamengo, com a chegada do Léo, tem 3 zagueiros que podem ser titulares a qualquer momento que o Tite precisar. E o Davi Luiz, que o Tite recuperou, né? Porque quando ele foi utilizado, ele foi para ser, digamos, um quarto nome, mas é um quarto nome de peso, de experiência. O que eu acho, e aí eu vou concordar com o Pedro, é que o Tite não vai fazer nada radical, talvez até por conta dessa lesão do Fabrício, quer dizer, se ele tiver a opção de o Léo Ortiz jogar. O Léo Ortiz está com um ritmo de jogo, é um jogador que tem uma leitura de jogo muito boa, conhece, sabe como o Flamengo joga. Vai fazer 3 treinos, né, Leite? 4, 5 e 6. Aí você pensa assim, você não tem a necessidade de lançar um jogador assim, mas ao mesmo tempo você também não tendo o Léo Ortiz, você também não precisa ter a necessidade de botar o Fabrício com o nariz quebrado, Luiz, né? Vai perguntar pro Fabrício se ele vai querer dar brecha. Claro que não. Eu duvido. Mas se tiver a máscara, seja do que for pra ele jogar, amigo. Não, ele joga até sem máscara. Não pode dar mole. Mas a questão é que o Tite não vai perguntar pra ninguém, o Tite vai tomar a decisão. Agora, eu acho que no médio prazo, no longo prazo, é mais ou menos o mesmo caso do Dela Cruz. Você não vai investir o que está investindo, a novela que foi, o dinheiro que foi, a negociação que foi para trazer o Léo Ortiz para ser reserva. Não consigo imaginar. E se ele vem para ser titular, eu acho que hoje quem seria ali o menos tirável é o Léo Pereira, que está num momento espetacular e tem a questão do pé esquerdo, é um jogador que encaixaria melhor e o Fabrício ficaria como opção. Não tem muito jeito. Grande fase do Carolino, então... Ele chegou a 6h20, o Blue Thierry Lima tá lá perto. Finalmente, hein? Ninguém ganhou, hein? Conta tudo pra gente, Blue. Ninguém ganhou, acabou que ninguém ganhou a aposta. Rapaz, momento legal aqui, o primeiro contato do Léo Ortiz com o manto do Flamengo, aquele manto que tava na... Cara, olha que legal. Ele posando aqui pra foto ao lado do nosso vice-presidente de futebol, Marcos Braz, também o nosso diretor Bruno Spindel. Léo que fez esse voo rapidinho, rapaz. Saiu com 15, 20 minutinhos de atraso lá de São Paulo, mas chegou rapidinho aqui no Rio de Janeiro. Chegou no estilo aí. Aliás, o bigode parece com o do Láslo, hein? Queria dizer não, mas eu acho que o Láslo já deixou esse bigode na intenção, já sabia dessa negociação, a gente tem que ver isso aí, verificar. Mas tá aí, o Léo Ortiz, ele que tá mostrando ali a camisa, né, personalizada nesse momento com o número 12, mas a gente repete. O definitivo, que ele vai ficar para jogar com o Flamengo, ele vai poder escolher, lembrando que o número 3 está vago desde a saída do Rodrigo Caio. Tá aí o Marcos Braz, tá aqui ao lado do Léo Ortiz. Léo, a gente pode falar com ele aqui? Pode ser? Com licença, Braz, Léo Ortiz, com licença. Primeiramente, prazer estar falando contigo, cara, seja bem-vindo ao Clube de Regatas do Flamengo, que você ainda tem uma para complementar, mas vai dar tudo certo. Queria saber como está a expectativa desde já. Como você tem sentido também, a gente sabe que o torcedor hoje, à distância, manda muita mensagem, energia em rede social. O que você já está sentindo do clima Flamengo a partir de agora, aí para frente, se Deus quiser, na sua carreira? Não, já durante esses últimos meses já foi de uma ansiedade muito grande, porque deu para sentir o tamanho da torcida do Flamengo e a repercussão toda que se deu nas redes sociais e todo o carinho que já foi demonstrado por mim desde o início, né? Então, estou muito feliz, ansioso para que dê tudo certo nos exames e que eu já possa treinar e me adaptar com meus companheiros, conhecer todo mundo, conhecer o CT, que eu já ouvi falar que é sensacional. Então,
ansioso para tudo isso e muito feliz com essa chegada. Vai conhecer, Léo, se Deus quiser. O detalhe é o seguinte, muito se falou aqui antes dessa negociação ser concretizada, ou estar próximo disso, sobre sua vontade de vir realmente vestir essa camisa do Flamengo. É uma coisa que a gente destacou entre os torcedores, personalidade, né? Um cara hoje, além do sonho de jogar no Flamengo, ter essa vontade de vir vestir essa camisa e disputar a vaga num elenco tão estrelado. Você que já sabe o peso que tem hoje o elenco do Flamengo e a responsabilidade que é vestir essa camisa. Não, total, acho que toda a história do Flamengo diz isso e todas as pessoas que passaram pelo Flamengo, eu pude conversar, sempre me falaram do tamanho do Flamengo e do tamanho do clube e do quanto isso representaria na minha carreira, né? O quanto marcaria isso na minha carreira. Então, desde o início, desde os primeiros contatos com o Brás, com o Spindel, eu sempre deixei claro da minha vontade e de que faria o possível para poder chegar ao clube, né? Então, muito feliz que eles também foram desde o início até o final junto comigo nessa operação, né? E no final deu tudo certo e agora é esperar para poder jogar e conquistar muitos títulos com a camisa do Flamengo também. Para fechar contigo, ansioso para trabalhar com o Tite, é um cara que tem você no radar aí de como um dos principais zagueiros do Brasil desde a época de seleção, né? É um cara que eu pude conhecer na seleção, né? Então ele foi um fator também muito primordial para que eu viesse também. E estou muito ansioso não só para trabalhar com ele, mas com todos os companheiros, conhecer todos e poder conquistar muitas vitórias com essa camisa. Obrigado, Léo, vai lá. Obrigado, Brás, Spindel. Tá, as primeiras palavras aqui do nosso Léo Ortiz. Como jogador do Flamengo, está produzindo também um conteúdo agora para nossa rede social. Já você vai acompanhar no Instagram do Flamengo. Vamos pegar uma casquinha aqui, né? Botar em primeira mão na Flá TV. Vamos furar o Instagram. Muitas pessoas passam também, junto com o meu, né? Meu cunhado, algumas pessoas próximas também já começaram com essa campanha aí, então espero que muitas pessoas também se aderem a essa campanha e possam fazer junto comigo também. E como é que tá o teu coração para conhecer a nação? Não, tá ansioso, né, para poder chegar no Maracanã e conhecer a nação. Não sei, já joguei contra, então já percebi muitas vezes o tamanho da torcida do Flamengo. Mas agora, estando ao meu favor, tenho certeza que vai ser um fator muito grande para que a gente possa conquistar muitas vitórias. Tá aí, Léo Ortiz, primeiras palavras dele, nessa iminência de assinar contrato com o Flamengo. Léo Ortiz, a gente podendo conversar com esse zagueiro, tá empolgado, né? Deu para perceber a empolgação do Léo Ortiz e a gente vai acompanhá-lo agora, ó, nessa saída aqui, conversando também com seus assessores particulares, e a galera vivendo aquela vibração, aquela expectativa ali, ó. Olha que loucura aí, ó. Léo Ortiz. Rapaz, parou ali para poder dar umas primeiras palavrinhas também. Pessoal da imprensa. Você vai acompanhando aí toda a movimentação, né, cara? Você que tá ligado na Flá TV desde o início, pôde ouvir pela primeira vez o Léo Ortiz falando essa iminência de assinar contrato com o Flamengo pela primeira vez aqui na tela da Flá TV. A gente está acompanhando aí, ó, esses últimos passos dele aqui no aeroporto. Ele que embarcou por volta de 5h20 da tarde no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Veio de voo particular, de jato, aqui para o Santos Dumont. A gente está vendo aí, ó, essa expectativa da chegada do zagueiro Léo Ortiz, que vai ser submetido ainda aos últimos exames, vai depois conhecer as dependências do Ninho do Urubu para poder complementar esses exames, e aí tudo dando certo, ele assina contrato com a gente. Agora, Brás, te perguntando aqui, falando meio que um pouquinho de coração de torcedor, né? Porque muito se falou em novela, a gente sabe que negociações são difíceis, mas você já havia falado lá na coletiva do Fabrício Bruno que o Flamengo manteve a postura dele e a calma dele o tempo todo. Eu queria que você falasse, 2 semanas depois daquela entrevista, qual que é a sensação hoje, né, de ver esse processo chegando na reta final, mas eu acho que o Flamengo se manteve como tinha que se manter nessa negociação pelo Léo Ortiz, né? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos vendo aqui, nos ouvindo. Eu acho que o Flamengo manteve a postura dele desde o começo, deixou claro que queria a contratação do jogador. A gente fizemos algumas reuniões com o empresário, com o próprio jogador, e depois todo mundo sabe qual foi a dificuldade em relação ao preço, né? A negociação em si. A gente entendeu bem, a gente trata isso com tranquilidade em relação à postura dura do Bragantino,
mas a gente está acostumado com isso aí. A gente sabia que depois, quando chegasse no final da janela, com certeza iria chegar mais no valor que a gente queria, e foi isso que aconteceu. A gente está feliz com a sensação de dever cumprido, e tem que ter tranquilidade e gelo, podendo ter a possibilidade de não vir um jogador, de perder, mas, enfim, foi o que aconteceu. Outro ponto tocado por vocês foi a importância que o Léo estava dando desde o início essa negociação, o querer vir para o Flamengo. A gente sabe que querer disputar posição, o sonho de jogar no Flamengo é para qualquer jogador, mas vir jogar num elenco desse, disputar a posição, tem personalidade, né? Tem que ter personalidade, além de tudo, o jogador hoje para vestir a camisa do Flamengo. Sim, até porque não chega como titular. Titular quem escala é o técnico, é o treinador. E ele sabe bem disso. A gente, quando vai contratar um jogador, não está no contrato, nem está entre linhas que será o titular. A gente espera sempre, quando contrata um jogador de um nível desse, que ele tenha a melhor performance possível, que chegue à seleção brasileira. Embora depois, quando chega na seleção brasileira, quem é penalizado é o Flamengo, né? O Flamengo vai ficar 9 jogos. Eu sempre, em todos os lugares que eu estou podendo falar isso, eu estou usando no bom sentido essa comunicação fantástica que vocês têm. O Flamengo joga 9 jogos do Campeonato Brasileiro, são 27 pontos, que não vai ter 5, 6 jogadores que vão estar nas seleções. Enfim, e o Léo, você não sabe se torce para ser convocado ou não, porque geralmente quando um dirigente, um diretor, ele contrata um jogador, ele contrata sempre de uma maneira em que você acha que o jogador pode chegar numa seleção brasileira, que isso aí reflete a certeza do investimento, reflete a certeza do acerto, né? Enfim, então, mas eu acho que com o Léo ele vai vir aqui, 5 anos de contrato, eu acho que vai ser um grande jogador do Flamengo. Só para fechar, Braz, curiosidade do torcedor mesmo, quanto a prazos, vocês tinham dado um prazo até dia 7, tinham falado naquela última coletiva sobre nós estamos tranquilos até o dia 7, tem até o dia 7 para tocar tudo. Esse dia 7 significa o fim dessas contratações iniciais para 2024, a diretoria do Flamengo segue atenta e antenada às oportunidades de mercado, e também em relação a prazo ainda, de participação do Léo o quanto antes no time, tudo dando certo para ele assinar o contrato. Você acha que até o fim de semana legalmente vocês conseguem inscrever o jogador? Não, com certeza o Léo estará nos finais, nas semifinais e nas finais do campeonato. Amanhã a gente vai tratar de todos os assuntos, é lógico que tem o exame médico que precisa ser aprovado, mas o jogador estava jogando há pouco tempo, a gente não acredita que nem até muitos exames que o jogador fez já no começo da temporada, para a pré-temporada dele lá no seu antigo clube, então a gente não vê nenhum problema em relação a isso, mas por razões óbvias a gente tem que seguir os processos e os protocolos de contratação do clube. Certo. Obrigado, Braz, valeu a participação aqui na Flá TV, palavras